Paulo Neto lá no Estudantes do Evangelho, onde ele vai tratar de um outro livro de sua autoria, a Bíblia, a Moda da Casa, uma visão espírita da Bíblia. E nesse lançamento de hoje, nós vamos ter inicialmente uma prece, e logo depois nós daremos prosseguimento à apresentação de hoje. Para fazermos a prece inicial, eu pediria ao Arthur, presidente da Casa Maria de Nazaré, que fizesse a prece inicial. Lembrando que o lançamento, sendo hoje desse livro Alma dos Animais, né? Após o lançamento, após a palestra expositiva, o Paulo Neto vai estar ali atrás fazendo o autógrafo dos livros. E os livros estarão sendo vendidos também para quem quiser, né, comprar e autografar. Ele está sendo vendido hoje a um preço especial. Faremos a nossa prece inicial e depois prosseguiremos. Meus queridos irmãos, uma boa noite a todos. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, agradecer a Jesus por mais essa oportunidade de estar reunido aqui na Casa Maria de Nazaré, agradecer a equipe espiritual que nos coordena, que nos ajuda, agradecer a presença dos amigos encarnados e dos amigos desencarnados, a presença do nosso companheiro Paulo Coelho, Paulo Neto. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, uma vez mais, pelas inúmeras benesses que tem nos ofertado, Senhor, o teu Evangelho, esse alimento da alma, esse alimento espiritual, que tem nos melhorado na nossa condição de espíritos. Agradecemos aos nossos companheiros do dia a dia, mas acima de tudo devemos agradecer a Deus, nosso Pai. E não obstante, Senhor, por tantas benesses, tantas oportunidades, nós te rogamos, Senhor Jesus, que nesta noite, neste momento aqui reunidos, possamos nós receber um pouco mais da tua misericórdia, do teu amor para conosco, Senhor, e que nós possamos estar dispostos para melhorar as nossas condições de ascensão e de melhoria, para que possamos nós alçar mundos melhores. Que a tua paz e a tua luz, Senhor, possa se fazer presença em nossos corações, hoje e sempre, graças a Deus. Muito obrigado. Obrigado, Arthur. Nós vamos dar prosseguimento. Como eu estava dizendo, o livro hoje está sendo vendido a um preço mais acessível, que é o preço de R$20, justamente para oportunizar todas as pessoas que vão ter contato, né, com uma sinopse feita pelo autor ao vivo, presentemente, e nós vamos ter condições de estarmos compreendendo com maior amplitude o intuito, o objetivo desta obra. E aí as pessoas, ao final, poderão adquirir a obra e será autografada. Eu chamaria agora o Jomar para falar em nome do JEC Publicações. Pessoal, boa noite a todos. É uma alegria muito grande estar aqui hoje, porque hoje a gente continua um projeto que a gente iniciou em 2003, com a criação do grupo de estudo, do Grupo Educação, Ética e Cidadania, o JEC, que inicialmente foi só para manter, né, o Clube do Livro, que muitos são associados, e com esse Clube do Livro a gente veio paulatinamente realizando obras. A primeira grande realização nossa, eu acredito que é o site panoramaespírita.com.br, que possibilitou o contato com o Paulo Neto, né, que hoje está aqui. O Júnior pode contar essa história melhor para nós, como é que foi esse primeiro contato. E
o segundo grande empreendimento foi a nossa editora, o GEC Publicações, que com esse lançamento sai das fronteiras de Divinópolis, né? Estende até Guaianhas, uma cidade bem longe daqui, e que provavelmente ano que vem a gente estenda para mais longe ainda, além de possibilitar publicações de obras, né, de livros, de trabalhos aqui de Divinópolis mesmo. Então, é uma alegria muito grande estar aqui hoje e dizer que isso só é possível porque muita gente aqui é associado do Clube do Livro e que cada associado do Clube do Livro, quando colabora com os R$10, né, com a mensalidade, além de conseguir o livro, ele está ajudando todas essas realizações que a gente vem fazendo. Todos os projetos sociais, culturais, inclusive o projeto do GEC Publicações. Tá bom? Obrigado a todos. E para apresentar o Paulo Neto, eu chamo o Júnior, né, que fez os primeiros contatos com ele. Bom, boa noite a todos. Rapidinho, né? Que é importante aqui a presença do expositor e a sua palestra. Conheci o Paulo nos marcos da internet, né? Do qual ele entrou em contato, primeiramente com e-mails, depois se efetivou como colunista, e aí trocando informações, né? Fiquei pensando que ele era autor do livro, né? E enviou para mim, e acabou, estamos aqui hoje, né? Rapidinho a apresentação. Então é com grande alegria que anunciamos mais um livro para o movimento espírita, como Eduardo disse, Alma dos Animais, estágio anterior da humana. Como Kardec afirmou, abre aspas, a questão dos animais pede alguns desenvolvimentos. Eles têm um princípio inteligente, isto é incontestável. De que natureza é este princípio? Que relações tem com algum homem? E estacionar em cada espécie ou progressivo, passando de uma espécie para outra? Qual para ele o limite do progresso? Caminha paralelamente ao homem ou bem ao mesmo princípio que se elabora a vida das espécies inferiores para receber mais tarde novas faculdades e sofrer a transformação humana? São tantas questões que ficaram insolúveis até esse dia, e se o véu que cobre esse mistério ainda não foi levantado pelos Espíritos, é que isso ainda não teria sido prematuro. O homem não está ainda maduro para receber tanta luz. A proposta do livro é justamente a de colocar um pouco de luz sobre esse assunto, baseando-se primeiramente nas obras básicas da codificação, para depois ter a opinião dos espíritos e de vários autores espirituais. Do mesmo autor do conhecido livro A Bíblia, a Moda da Casa, Paulo da Silva Neto, natural da cidade de Guaianhas, é também bacharel em Ciências Contábeis e Administração de Empresas pela Pontífica Universidade Católica de Minas Gerais, do qual foi funcionário público da Secretaria da Fazenda de Minas Gerais e ilustremente agora aposentado. Teve seu ingresso no movimento espírita em julho de 1987. Frequentou várias instituições espíritas, tais como o Centro Espírita Frei Leopoldo de Roma e o Grupo Fraternidade Mário Eustáquio, ambos em Belo Horizonte. Frequentou também o Grupo de Estudos e Assistência Kardecista, conhecido como GEAC, e atualmente a Fraternidade Espírita Feminina de Cristo. Exerceu diversas atividades no movimento espírita, como coordenador de reunião de desobsessão, coordenador de estudo sistematizado da doutrina espírita e o cargo de presidente em centros espíritas. É expositor em várias casas espíritas, tendo inclusive produzido vários textos que estão sendo publicados na mídia e na internet e que estão disponíveis enquanto ao programa espírita. Bem, meus caros, é com grande alegria que convidamos Paulo da Silva Neto para abrilhantar essa noite de luz. Obrigado. Boa noite. A gente vem trabalhando no movimento espírita, como a gente falou, desde 87 e tem percebido várias lacunas em termos de conhecimento de alguns assuntos, pontos específicos
especificamente sobre a alma dos animais, como princípio inteligente, é um tema muito polêmico. Nas internets da vida aí, a gente vê que a gente entrar nesse assunto dá até briga, você nem calcula. Então, num site desse aí, a gente estava discutindo esse assunto e surgiu realmente a polêmica. E até aquele momento eu tinha um pouco de segurança que Kardec falava sobre isso. Mas, diante de tanta informação que surgiu de tanta pessoa, assim, aí eu coloquei em dúvida o conhecimento que eu tinha. Só ter um recurso, voltar nos livros e levantar tudo. Então eu comecei a fazer esse levantamento das obras básicas, o que tinha, o que falava sobre a alma dos animais. Então minha pesquisa se estendeu desde o Livro dos Espíritos até as revistas espíritas, como obras, pelo menos pela minha maneira de perceber, obras da codificação. Feito esse trabalho, eu fui recorrer a uma série de revistas que eu vinha guardando ao longo do tempo e que tratavam desse assunto também, inteligência animal, pesquisa com animal. Então surgiu um texto, naturalmente, desse questionamento, que em princípio estava com cerca de 76 páginas. E aí comecei a discutir com um grupo de amigos, o pessoal falou, mas esse material realmente está muito bom. E de repente isso aqui dá um livro. No que eles falaram, eu incorporei a ideia, tá certo? E comecei a trabalhar para ver se a gente publicava esse livro. Aí que nós tivemos contato com o Jack, do Júnior, e nós propusemos a eles que publicassem o livro. A proposta, aliás, eu ofereci porque eu vi no Jack um objetivo que eu acho nobre do movimento espírita, que é a divulgação da doutrina espírita. Hoje nós já estamos comentando com o Jomar, o portal do Nome Espírita é fantástico, uma coisa que tem que estar lá, e em função disso é que a gente está ajudando. Então a obra, eu não tenho lucro nenhum nela, tá? Então não tem interesse nenhum em vender livro, a não ser fazer a coisa crescer para ajudar o próprio chefe, não particularmente. Tá? Então nós vamos começar a falar sobre o livro. Nós vamos aqui um extrato do livro. Pode ser que seja um pouco corrido, vocês vão me desculpar, mas é porque o tempo é curto, eles me dão um tempo muito curtinho para falar muita coisa. E eu queria que vocês tivessem uma ideia global. E se eu for falar tudo, vocês não vão comprar um livro, então não vai ter graça nenhuma. Você tem que falar pouco mesmo, tá certo? Vamos lá, Tomar. É muito comum a gente começar qualquer texto. Recentemente eu tenho que começar todos os textos colocando pensamentos de pessoas, ou pensamentos que tocam alguma coisa relacionada com o texto. Então, esse pensamento de Kardec fala o seguinte: todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Ou seja, se nós provarmos que os animais têm inteligência, então nós vamos ter que ter, produz algo inteligente, nós vamos ter uma causa inteligente, que é a inteligência dele, né? Do animal. E Darwin que lançou a teoria da evolução das espécies, né? 2 anos depois que Kardec lançou o Livro dos Espíritos, ele fala o seguinte: a compaixão para os animais é das mais nobres virtudes da natureza humana. Então ele já percebeu uma coisa que eu acho que hoje a humanidade já está percebendo, até a forma de tratar os animais está sendo diferente, não está preocupado com os animais. Existem muitas ONGs aí que trabalham dentro dessa área de proteção dos animais, de defesa dos animais. Eles até brigam pelos animais, né? E Tolstói que fala assim: parai os animais em lugar de eles bater. Bom, interessante que a gente começou a preparar essa palestra, que vai estar um pouquinho diferente do livro, porque eu sempre busco ver se tem alguma coisa dentro da Bíblia para sustentar essas ideias que a gente vem trabalhando. Então, dentro da Bíblia, nós temos 2 relatos da criação. Um relato no primeiro capítulo de Gênesis, e um pouquinho do início do segundo, que fala da criação, de uma forma geral, estabelecendo a questão dos dias.
e um outro relato aqui na frente. Mas o que eu achei interessante nesse relato da criação é o seguinte: por que o ser humano foi criado depois de tudo? Tem algum sentido isso? Se nós somos o rei da criação e nós pensamos, por que não fomos criados primeiro que os animais? Veja para vocês. Veja. Criou no terceiro dia os vegetais. No quarto dia, criou o sol, a lua e as estrelas. No quinto dia, criou seres vivos que vivem nas águas. E no sexto, os animais, aí os que vivem na terra. E depois o homem. Isso pode ser significativo, para dizer que depois de tudo o homem surgiu. Precisou dessas fases anteriores. Então, no segundo relato que fala da criação, nós vamos perceber o seguinte: Deus modelou o homem da argila do solo, mas do solo também ele fez brotar as árvores, como também ele modelou da argila do solo e fez as feras selvagens de todos os pássaros. Isso prova o quê? Que a nossa origem é mesmo. Os mesmos elementos que tem nos vegetais, tem nos animais e tem no ser humano. O projeto de genoma, que nós vamos ver daqui a pouco, está provando que a nossa diferença física dos animais é zero praticamente. Tá? E Kardec, na Revista Espírita de 1866, ele fala: a alma é o princípio inteligente, considerado isoladamente, e é a força atuante e pensante que não podemos conceber isolada da matéria, senão como uma abstração. Aqui eu só coloquei para explicar o seguinte: ele coloca a alma, mas não restringe ao ser humano, tá certo? O conceito que ele dá aqui, você pode tanto enquadrar com a alma dos animais, né, como a alma do ser humano. Como a alma dos animais também não pode viver isoladamente da matéria, tá certo? E na pergunta 23 do Livro dos Espíritos está lá: o que é o Espírito? É o princípio inteligente do universo. Pois que há dois elementos gerais do universo: o elemento inteligente e o elemento material. Pode-se dizer que os espíritos são formados do mesmo elemento inteligente, como os corpos inertes são do elemento material? Evidentemente. Os espíritos são a individualização do princípio inteligente, como os corpos são a individualização do princípio material. A época e o modo por que essa informação se operou é que não são desconhecidos. Então veja bem, Kardec fala que tem dois princípios no universo: o espírito e a matéria. Então a gente olhando para o animal, então ele tem que ter esses dois princípios, entenderam? Ou seja, o princípio inteligente e a matéria. Gabriel Delano, ele fala o seguinte: podemos conceber como princípio a impossibilidade de conhecer os fenômenos psíquicos ocorrentes no íntimo do indivíduo, por forma outra que não observando as manifestações exteriores de sua atividade. Ou seja, para a gente conhecer alguma coisa, a gente tem que observar. Como é que eu vou saber o que está no íntimo de uma pessoa? Eu tenho que observar a pessoa para começar a tirar das suas reações o que ela está pensando, a forma de ela agir. Se esse indivíduo que você está observando executar atos inteligentes, concluiremos que possui inteligência. Isso é óbvio, né? Se tais atos forem da mesma índole dos que observamos nos humanos, ou dos homens, deduziremos que essa inteligência é similar à alma humana, de vez que, na criação, somente a alma é dotada de inteligência. Então aí fez uma ligação direta com a questão da alma dos animais. Por quê? Porque os animais demonstram ações inteligentes. Daqui a pouco nós vamos ver isso. Tá? Ora, como os animais possuem não apenas a inteligência, mas também o instinto e a sensibilidade, e considerando considerando um axioma que diz que todo efeito tem uma causa inteligente, todo efeito inteligente tem uma causa inteligente.
assim como a grandeza do efeito é diretamente proporcional à potência da causa, temos o direito de concluir que a alma animal é da mesma natureza da alma humana, apenas diferenciada no desenvolvimento gradativo. Então aqui Delano já está admitindo que a nossa alma e a dos animais têm o mesmo princípio. O que vai variar? O grau. A alma, o grau de conhecimento, de evolução, tá? Mas o princípio é o mesmo. Frequentemente falando-se de inteligência animal, corre-se o risco de não ser compreendido. Algumas pessoas figuram-se que, para demonstrar a existência da faculdade intelectual ou morais da espécie animal, importa estabelecer que os animais possuam sensivelmente memória, discernimento, etc., no mesmo grau que possuímos. O que, aliás, é impossível, tão certo como ser o seu organismo inferior ao nosso. Então, você fala assim, ó, os animais, para ter alma, tem que ter o mesmo nível nosso, não adianta você querer comparar assim dessa forma. Da mesma forma que o corpo dele tem as limitações, né? Que o nosso já desenvolve outras atividades que eles não conseguem fazer. Continua Delano lá. Os outros imaginam que admitir tal princípio que vale rebaixar a dignidade humana. Então, ou seja, fala assim, nós vemos animais, poxa, mas isso está querendo nos rebaixar. Eu tenho dito o seguinte: eu prefiro ter vindo do animal do que ter vindo do barro. Quer dizer, a pessoa pode escolher. Ou seja, o que eu quero dizer? Antigamente eles aceitavam muito tranquilamente que nós viemos do barro. Que Deus modelou o barro, soprou lá e nasceu o homem. Gente, o que era mais fácil para Deus? Colocar um espírito já no corpo formado ou colocar no barro? Qual a utilidade, né, dos seres, dos animais então? Será que é só para servir de alimento para nós? Nós vamos ver isso. De repente não é. Trata-se, aliás, nós, Gabriel está lá falando, né? Entretanto, não vemos o que perder com esse paralelo. Só a nós favorável, pois é incontestável que um dado animal não pode nem poderá jamais encontrar a lei das proporções definidas ou escrever o sonho de uma noite de verão. Trata-se simplesmente de assentar que, se o homem é mais desenvolvido que o animal, nem por isso deixa de ser uma verdade que a sua pensante é da mesma ordem. Em nada difere essencialmente, sim apenas em grau de manifestação. Ou seja, nós temos a mesma origem, só vai variar o grau de manifestação da nossa inteligência. Bom, então nós vamos tentar traçar aqui aspectos para a gente tentar provar que a semelhança física entre os animais e o ser humano é muito grande, muito maior do que nós possamos imaginar. Depois nós vamos falar da inteligência e depois nós vamos falar das questões emocionais, né? E essa é a primeira parte que a gente está trabalhando, é a parte científica que vem solidificar o que os espíritos passaram para Kardec, tá? Então, recentemente, no final do ano de 2003, o Instituto Nacional de Pesquisas do Genoma Humano dos Estados Unidos publicou o sequenciamento genético comparando a espécie humana com os chimpanzés. Isso causou um rebuliço muito grande e uma surpresa também, porque não imaginávamos que os nossos genes estavam tão próximos dos que existem nos animais. Então, o sequenciamento dos chimpanzés, né, chegou-se à conclusão que é o parente mais próximo do homem e que essas duas espécies, ou seja, o homem e os chimpanzés, têm genes genéticos 99% idênticos. O que significa isso? Que dos 100% dos genes que existem no homem, 99% nos chimpanzés. Qual a diferença? 1%, nós podemos falar que é a diferença? Ou pelo menos a diferença é significativa? Mas só que a diferença é mesmo. Pior é isso. Nos chimpanzés é 99,4%. Os bonobos, que é uma espécie de chimpanzés, também 98%. Nos gorilas, 97,5%.
e os orangotangos 96,3%. Então veja bem, chimpanzé, menos de 1%. Um pontinho a mais do que meio. Não é diferença. Esse é um quadro que a gente está cansado de ver, né, nos livros de ciências, onde que a classe científica já está aceitando esse tipo de evolução, né, pelos fósseis que estão achando, já estabeleceu mais ou menos esse tipo de comportamento e esse tipo de crescimento nosso. Mas esse projeto é normal. E ele causou, como eu falei, causou uma decepção muito grande. Porque nós não temos tantos genes quanto nós imaginávamos. E aliás, nós temos o mesmo número de genes que o milho, que é um vegetal. E o dobro das moscas da fruta, que não é nada. Isso então eu vou falar. Não, volta para mim. E é o segundo comandante. Qual a diferença? O esforço de sequenciamento do comandante, segundo os editores da revista Nature, havia revelado cerca de 30 mil genes. 99% desses genes são equivalentes ao ser humano. No ciclo nativo. Então vocês estão percebendo que fisicamente a diferença é praticamente zero. Esse é um desenho que há muito tempo a gente tem isso guardado. Eu achei super interessante porque ele tem aqui o que ela representa: 3 fases de desenvolvimento de um embrião. E nesse sentido são vários embriões diferentes. O primeiro aqui de um peixe, salamandra, tartaruga, galinha, porco, vaca, coelho e o final, o último, do ser humano. Só que ele chama atenção porque a gente olha para ele assim, a gente vê que existe uma evolução nesses sentidos também. Vocês conseguem perceber? Nesse sentido também? Então tem evolução dentro dele mesmo, mas também tem essa evolução em relação às espécies. Mas essa aqui, se a gente apresentar duas fotos aqui, ó, é um embrião de um ser humano e de um macaco. Se tiver médico aqui na sala, ele vai conseguir explicar o que é um e o que é outro. Se não, vai ser muito difícil. Qualquer condição que você faça, é uma foto 1, uma foto 2, vai ser simplesmente chute. Percebe? É muito semelhante. Só o mesmo especialista para você ver que tem diferença. O do ser humano é este. Tá? Quem acertou, chutou e acertou, tá? Vamos lá. Essa é uma das hipóteses da origem da espécie humana através da bifurcação de um tronco que permaneceu isolado, depois veio esse tronco e se bifurcou até surgir o homem. É uma das hipóteses aceitas pelos cientistas. Tá? Não é só essa, mas essa é uma delas. E o que tem sido observado é que no crânio dessas espécies primitivas, comparado com o ser humano, está vendo uma evolução. Comparado a essa evolução, né, desses seres que estão achando, está tendo evolução no volume do crânio. Por exemplo, esse aqui tinha 385 centímetros cúbicos, passou para 415, 600, 900, 150, até 1,350 no homem atual. Então, o que significa? Que o espírito está provocando uma evolução do físico. Tá? Inclusive, nós estávamos até comentando lá com o pessoal, as pessoas mais antigas vão lembrar disso. As crianças antigamente, os recém-nascidos, gastavam 8 dias para abrir os olhos. Não é isso? Quem lembra disso? Não é? Hoje as crianças nascem com olhos abertos. Então, sinal que o espírito está provocando uma evolução no físico.
Por que isso? Porque nós sabemos que através do perispírito, né, que é moldado o corpo seguinte. Quanto mais evoluído o espírito, mais ele melhora essa vontade que ele imprime no seu perispírito para melhorar o seu corpo. Então a coisa vai ser progressiva. E se a gente observar as crianças de hoje, são muito mais bonitas que a de ontem. Né? Isso está visível, né? E muito mais inteligentes que obviamente. Agora vamos ver as semelhanças intelectuais. Essas aí, sinceramente, vocês vão ver que são coisas muito interessantes que nós achamos na pesquisa que fizemos. Tem aqui na Universidade de Geórgia uma pesquisa feita com um bom que eles chamam de Kanzi, é o nome dele. Ele entende 5.000 palavras em inglês, na maioria pronunciadas e não gesticuladas. Então a pessoa chega e fala a palavra e ele entende o que está falando. Tá? E ele também sabe fazer fogueira cortando galhos e ateando fogo com fósforo ou isqueiro. E é fera em muitos games de computador, quer dizer, ele sabe trabalhar com computador. Esse caso é um caso muito interessante, narrado por Celso Martins, no livro de Alma dos Animais. Então ele conta o caso de um cirurgião que encontra um cão na rua que estava com a pata quebrada. Ele leva esse cão, cuida do cão, e depois ele solta o cão. No dia que ele soltou o cão, como fez uma festa muito grande para ele, como se despediu e caiu no mundo. Um ano depois, eis que ele ouve barulhos na porta, como se tivesse um cão arranhando. Ele mandou um empregado dele olhar o que era. Aí ele abre a porta, é um cachorro, e é esse cachorro. Aí ele entra e volta e fica naquele negócio, e aí saiu o cirurgião falou assim: sério? Esse cachorro viu o que quer. Chegou lá fora, ele estava lá fora com um cãozinho, também com a pata quebrada. Moral da história: você cuidou de mim, agora você cuida dele também. Tá certo? Quer dizer, isso demonstra ato de inteligência e de sentimento. Olha você ver, sentimento em relação ao animal e a consciência ou o sentimento em relação à gratidão que ele teve com o médico, que sabe que o médico é bom e vai tratar dele também. Senão ele não leva. E outro caso interessante é um caso de um grão que estava treinado para ir numa padaria com uma certa quantia de dinheiro e trazia uma certa quantidade de pão. E ele vinha fazendo isso assim, tranquilo, até que um dia começaram a dar falta de 2 pãozinhos. E aí o cara foi lá na padaria e disse: o que está acontecendo? Não, eu estou entregando os pães normalmente. Se está perdendo, é o seu cão que está perdendo esses pão, eu não. O cara, né? Aí o cara resolveu seguir o cachorro dele. E ele vai tomando o caminho da casa dele, num certo altura ele muda de destino. E ele sempre acompanha de novo. Quando ele chega no destino dele, o cachorro, aí ele vê que lá tinha uma cadela que tinha filhotinhos. Moral da história. E ele estava levando alimento para a cadela. Sabia que ela não podia saber sair, nem procurar alimento, e foi levar. Isso é o quê? Não é sentimento? Não é inteligência? Tá? E tem um comportamento de fazer aqui que é sensacional, porque parece muito os nossos políticos em época de eleição. Então ele sobe na área e começa a distribuir alimento para todos os outros do banco. Para quê? Para ganhar voto. Para que eles votem nele como líder do banco. Exatamente o que a gente vê por aí. Tá certo? Bom, uma das coisas que sempre que a gente tinha é que os animais só faziam sexo para procriar, menos os macacos, porque tudo que a gente faz, eles fazem também. Da mesma forma, usando as posições, igualzinho, não tem diferença nenhuma. E outra coisa, práticas homossexuais em ambos os sexos encontram beleza. E isso que sirve de alerta para nós em relação a essas pessoas com esse comportamento, que prova que não é, que muitas vezes é coisa da natureza, vamos dizer assim. Não é que a pessoa é escrachada, pervertida, não, tá? Muitas vezes é coisa da própria natureza da pessoa. Que fosse perversão, não tinha no meio dos animais.
Ora, como tem lá, então nós como coisa natural, tá? Da natureza. O caso agora é da macaquinha, chamada Amy, e ela desenvolveu um comportamento interessante. Ele estava dando batata doce para ela, para o banco, e ela um dia cismou de lavar batata doce. E ela viu que comer batata doce lavada era muito melhor que com terra. E ela insistiu, né? Só que aí, o resto do bando começou a observar o que ela estava fazendo e passaram a todo o bando lavar as batatas também. Agora, o mais interessante desse caso, que o doutor Hernando de Guimarães ele cita essa situação aqui, que ele fala assim, que as macacas, aliás, o bando de macacos das ilhas próximas dessa aqui e do continente, que não tinha contato físico com esse bando que Caim estava, começaram a ter esse mesmo tipo de comportamento. Agora para vocês verem. O que pode ter acontecido? Transmissão de pensamento, não tem outro jeito. Então, o que está sendo provado é que os animais transmitem cultura. É essa que é a ideia. Então, eles não agem só por instinto. E teve o caso do trigo também, que Deus trigo em grão, e eles estavam pegando o trigo com areia, com a dificuldade para separar. Essa mesma macaquinha, eu vou jogar na água. Eu já lavei, deu certo para jogar na água de novo, de repente dá certo. O grão de trigo subiu, né? Claro, que é mais leve, aí o resto do bando fez a mesma coisa. Então demonstra que inteligência, ato deliberado de fazer alguma coisa. E quanto aos sentimentos? É óbvio que muito do que nós já falamos aqui, nós percebemos questão do sentimento também. Tá? Então lá, tanto a questão de inteligência está como de sentimento. Agora, mas mais especificamente de sentimentos. Esse relato é um relato que está lá na Revista Espírita, onde é contado o caso de um cão que estava com suspeita de ter raiva, de fobia, e o dono começou a gelar, né, com medo, né? O cão começou a gelar, e ele caiu em depressão, ficou em depressão profunda, ficou triste, sem lugar, sem ambiente, e aí deve ter pensado, eu vou na casa do amigo, do dono dele, porque ele gosta, será que quem sabe lá você bem recebido? E toma o destino dessa casa do amigo, do dono dele. Só que lá, como ele já sabia da história, a suspeita dele, ele também nem deixou ele entrar dentro de casa. E aí, ele tomou uma decisão drástica. Tomou o caminho de um rio e simplesmente pulou dentro da água e morreu afogado. Suicídio deliberado. E isso vai contra a natureza do animal. Porque tem um instinto de conservação dele é muito forte. Então, se ele tomou uma decisão, ele tem inteligência e tem sentimento. Sentiu rejeitado, depressão profunda. Sentimento do ser humano. E Kardec comenta. O suicídio não é sem exemplo dos animais. O cão, como está dito acima, que se deixa morrer de inanição pelo desgosto de ter perdido seu senhor, revela um verdadeiro suicídio. O escorpião, cercado por um ciclo de carvão ardente, vendo que dele não pode sair, mata-se a si mesmo. É uma analogia a mais a se constatar entre o espírito dos homens e o dos animais. A morte voluntária de um animal prova que ele tem consciência de sua existência e de sua individualidade. Ele sabe que existe. Inclusive no caso dos chimpanzés, as pesquisas que têm sido feitas com eles se reconhecem no espelho. São poucos os animais que se reconhecem. E quando se reconhece, é porque ele tem essa consciência que está lá, é ele. Né? Porque tem outros animais, se você puser um passarinho, se puser um espelho, ele vai brigar. Ele vai achar que é um outro passarinho. Tá certo? Mas o chimpanzé não. Ele, no princípio, fica meio assim, meio assim, depois ele fica a questão. E começa a usar espelho. Puxar cabelo, tirar foto. Isso aqui não tem palavras. As fotos falam por si. Eu só pergunto aonde está a diferença. Se tirar o casaco de visão da primeira, veja,
Tem dúvida agora, gente? Ah, não. A mãe é verdadeira, viu, gente? Com certeza. Dificuldade para conseguir a mãe para tirar a foto, não consegui. Agora nós vamos ver dentro da codificação, né? O que os Espíritos falaram, o que Kardec fala, qual a posição de outros autores também, que a gente fecha o nosso trabalho. Na pergunta 540, os Espíritos respondem para Kardec: é assim que tudo serve, que tudo se encadeia na natureza, desde o átomo primitivo até o arcanjo, que também começou por ser átomo. Admirável lei de harmonia que o vosso acanhado espírito ainda não pode aprender em seu conjunto. Ou seja, muitas vezes não percebe certas coisas porque não tem capacidade de entender. Mas tudo tem uma ligação. Tá? Pode-se dizer que os animais só obram por instinto? Ainda aí há um sistema. É verdade que na maioria dos animais domina o instinto. Mas não vês que muitos obram denotando acentuada vontade? É que tem inteligência, porém limitada. Isso aí não deixa dúvida. Ou seja, os animais têm inteligência. Não se poderia negar que, além de possuir o instinto, alguns animais praticam atos combinados. Isso é Kardec falando, tá, gente? Que denunciam vontade de operar em determinado sentido de acordo com as circunstâncias, após neles uma espécie de inteligência, mas cujo exercício quase que se circunscreve à utilização dos meios de satisfazer as suas necessidades físicas, de promover a conservação própria. Ou seja, eles têm uma inteligência, mas está limitada àquela necessidade que tem de sobrevivência, mas que tem. Pois que os animais possuem uma inteligência que lhes faculta certa liberdade de ação, haveria neles algum princípio independente da matéria? Ou seja, se eles têm inteligência, tem alguma coisa ali que não é só matéria, a que sobrevive ao corpo físico. Então, igualzinho nós não temos algo que sobrevive ao corpo físico, então tem que estabelecer a diferença. Nós chamamos alma, chamamos espírito, chamamos mais espírito dos animais, a diferença da faz. Só que para efeito didático, para a gente saber situar, normalmente a gente tem usado espírito quando a gente está já no reino nominal e princípio inteligente quando está no reino animal, mas é só para efeito didático, para saber de quem está falando, tá? Mas pode chamar de alma dos animais, espírito de animal, que não faz a mesma diferença, nós estamos falando a mesma coisa. Será que esse princípio que sobrevive, será que esse princípio, uma alma, será esse princípio, uma alma semelhante do homem, ela tem alguma semelhança? É também uma alma. Não. Taxativo. Se quiser, dependendo do sentido que você quer dar a palavra, quiser falar de alma, de espírito, é porém inferior, isso não há dúvida nenhuma. Tá? Eles têm um princípio inteligente, têm um espírito, tem a alma, mas ela é inferior ao ser humano. Há entre a alma dos animais e do homem distância equivalente que medeia entre a alma de homem e Deus. Admitiu a alma dos animais, mas também está afirmando que existe uma diferença entre a deles e a nossa, uma distância grande. Mas não dele, porque embora tenha distância, não deixa de ser. Após a morte, conserva a alma dos animais a sua individualidade e a consciência de si mesmo? Conserva a sua individualidade. Quanto à consciência do seu eu, não. A vida inteligente lhe permanece em estado latente. Então há muita diferença aí da alma dos animais que, quando desencarna, não tem consciência de si mesmo. Ela é quase, segundo os espíritos, ela quase que reencarna imediatamente. Embora a gente vê obras tratando de espíritos de animais no plano espiritual. Mas, regra geral, a reencarnação é quase imediata. Tá? Isso é óbvio que se tem alma e sobrevive é porque tem que ter reencarnação. Tá? Uma coisa está atrelada à outra. E aí eu pergunto, a alma dos animais é dada a escolher espécie de animal em que encarna? Então, ou seja, ele já admitiu a questão da reencarnação. Agora, você pode escolher qual animal que vai reencarnar? Não, pois que lhe falta o livre-arbítrio. Como falta a ele o livre-arbítrio, em relação aos animais, nós não podemos falar que os animais sofram por carne.
Porque o karma, ele só existe para quem age deliberadamente. Ou seja, tem consciência do que está fazendo. Então, no nosso caso, nós temos consciência dos nossos atos, então nós vamos responder por eles. Os animais não, eles não vão ter que pagar. Né? Se um cachorro brigou com o outro e matou, na outra encarnação ele vai ter que pagar aquela morte. É isso que nós estamos falando. Aqui não é lei de conservação, é da natureza mesmo, não briga entre eles. Os animais eles são sujeitos como o homem a uma lei de progresso. Então veja bem, Kardec vem trazendo umas perguntas de tal forma que a coisa está caminhando para não deixar dúvida nenhuma. A dúvida só fica quando certas pessoas pegam uma pergunta isolada. Aí sim pode dar dúvida. Quando você pega o conjunto, eu acho que a coisa fica bem clara. Então eles estão sim sujeitos a uma lei de progresso. E daí vem que nos mundos superiores, onde os homens são mais adiantados, os animais também o são. Ou seja, nós progredimos pelos mundos e os animais também. Dispondo de meios mais amplos de comunicação. Nesses mundos mais evoluídos, os animais se comunicam com os seres humanos desses planetas de uma forma diferente de quem comunica conosco. Aqui, quem tem animal, sabe os animais, a gente comunica com eles. Eu digo assim, o cachorro quando faz algo errado, ele finge que você nem está olhando para você, ele já sabe que vai ter briga, né? Ele finge bobo. A gente vê isso, gente, eles sabem esse comportamento dos animais. Você fala com um animal assim, sai daqui, ele sabe de quem você está falando com ele. Não pode fazer isso aqui não, ele sabe. Então isso é inteligência. Tá? Agora, os animais, apesar dessa progressão, e mesmo nesses mundos evoluídos, eles são sempre inferiores ao ser humano. Por quê? Porque o que a gente consegue conceber disso aí, embora não está muito claro lá, é que os animais vão progredindo pelos mundos, quando eles chegam no máximo lá na progressão dos mundos, eles vão reencarnar no mundo primitivo, tá? Para começar o seu progresso dentro da espécie humana. É por isso que as pessoas falam assim, eu não acredito na reencarnação, aliás, que nós viemos do macaco, porque eu não estou vendo macaco morrer pela gente. Assim não vai morrer mesmo, porque não é desse planeta, porque o planeta Terra não é primitivo mais. Então essa fase nossa já passou muito tempo. Os macacos daqui continuam macacos. Eles não vão morrer e se tornar homens. Eles vão progredindo, ou seja, enquanto na Terra eles vão continuar macacos. Agora, eles moram aqui no planeta mais evoluído, vão evoluindo, e quando eles chegam no máximo, aí eles vão reencarnar no planeta primitivo de formação. Num corpo primitivo que é adequado à sua própria natureza primitiva. Tá? Os animais progridem como o homem por ato da própria vontade ou pela força das coisas? Pela força das coisas. Razão por que não estão sujeitos à expiação. Agora fechou. Né? Deixa eu falar. Pois que os animais, mesmo os aperfeiçoados, existentes nos mundos superiores, são sempre inferiores ao homem, segue-se que Deus criou seres intelectuais perpetuamente destinados à inferioridade, o que parece em desacordo com a unidade de vistas e de progresso que todas as obras, suas obras revelam. Ou seja, será que Deus criou os animais para ficar esses seres eternamente inferiores? Aí a resposta: tudo na natureza se cadeia por elos que ainda não podeis aprender. Assim as coisas mais aparentemente mais díspares têm pontos de contato que o homem, no seu estado atual, nunca chegará a compreender. Então tem ponto de contato, os animais evoluem tranquilamente. Só que a nossa evolução muitas vezes não nos permite compreender isso. Só que eu acredito que não é só questão de evolução. Para uns, eu coloco, seria questão de preconceito mesmo. O cara não admite ter um macaco de jeito nenhum, então ele não quer nem entender. Tá? Por um esforço de inteligência, poderá intervê-los, mas somente quando essa inteligência estiver no máximo grau de desenvolvimento e liberta dos preconceitos, do orgulho, da ignorância, logrará ver claro a obra de Deus. Ou seja, de que a gente ficar livre dos preconceitos, do orgulho, aí nós vamos conseguir mensurar a grandeza da obra de Deus. Até lá, assim, coitado, às vezes até lá,
Suas mais restritas ideias lhe farão observar as coisas por um mesquinho e acanhado preso. Pegou forte com a gente, pegou? Sabei não ser possível que Deus se contradiga e que na natureza tudo se harmoniza mediante leis gerais, que por nenhum de seus pontos deixam de corresponder à sublime sabedoria do Criador. A inteligência é então uma propriedade comum, um ponto de contato entre a alma dos animais e a do homem? É. Pronto. Então, está vendo que as coisas, ele não está deixando dúvida, não. Embora eu diga, tem algumas perguntas, se for levantada, deixa dúvida. Se você for pesquisar essa questão, não é. Mas se você, uma pesquisa abrangente, todo mundo vai sair com a segurança absoluta que nós viemos lá. Igual tá, o que eu estou tentando mostrar para você. Tá? Porém, os animais só possuem a inteligência da vida material. Ou seja, para o seu dia a dia, para a sua sobrevivência. Mas tem. No homem, a inteligência proporciona a vida moral. Por isso que ele está dentro daquele princípio da provas e expiações. Ele está sujeito ao cargo. Porque ele já tem o desenvolvimento moral, a parte moral. De onde tira os animais, o princípio inteligente que constitui a alma da natureza especial de que são dotados? Do elemento inteligente universal, do mesmo lugar que nós tiramos. Então, emana de um único princípio de inteligência do homem e a dos animais, aí seria único. Porém, no homem, passou por uma elaboração que a coloca acima da existente no animal. Ou seja, está mais desenvolvida. Por isso que há essa diferença. Dissesses que no estado da alma do homem, na sua origem, corresponde ao estado da infância na vida corporal, que sua inteligência apenas desabrocha e se ensaia para a vida, onde passa o espírito essa primeira fase do seu desenvolvimento, numa série de existências que precedem o período de humanidade. Também, eu acho que Kardec fica muito feliz, ele não deixa dúvida nenhuma. O que é período que chama de humanidade? Período animal. Tá? Parece que assim se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação? Não. Já não dissemos que tudo na natureza se encadeia e tende à unidade? Ou seja, se eles estão nesse princípio, a alma do homem está vindo dos seres inferiores da criação, a resposta, não estou falando que tudo se encadeia, afirmativamente. Nesses seres, agora que é carteira, cuja totalidade está de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida. Conforme acabamos de dizer, é de certo modo um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito da qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. O princípio inteligente sofre uma transformação e se torna um espírito. É por isso que eu digo, a gente para efeito didático, a gente chama espírito ser no homem e princípio inteligente no animal, porque não sofreu a transformação ainda, mas é só para efeito do entendimento, tá? Entra então no período da humanização, sinal que estava num período que não era começando a ter consciência do seu futuro. Ou seja, quando ele entra na fase hominal, vamos dizer assim, aí ele já começa a ter sua consciência de individualidade, já começa a ter a questão do karma, né? Nessa origem, coisa alguma admirante para o homem. Ou seja, se nós estamos vindo de lá, isso não é nada humilhante para nós. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia mediante a qual tudo é solidário na natureza. Ou seja, se a gente perceber que tudo tem uma ligação, a gente vai enxergar Deus, ou perceber Deus de uma forma muito mais grandiosa e fazer as coisas picadas, separadas uma da outra. E aí, acrescentamos, se entre os animais a gente tem que ter esse tipo de sentimento,
de reconhecimento, como fica isso em relação a nós mesmos, seres humanos? Ou seja, o que nós estamos fazendo uns com os outros? Nós estamos respeitando essa obra divina? É a questão, né? João. Esse período de humanização principia na Terra, ou seja, quando o princípio inteligente entra no período humano, no reino humano, nominal, ele começa aqui na Terra. A Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa geralmente em mundos ainda inferiores à Terra, ou seja, um mundo lá em formação do planeta primitivo. Isso, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui antes uma exceção. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências no período da humanidade, ou seja, depois que a gente morre, nós vamos lembrar se eu era cachorro, se eu era macaco. Não, está muito longe para a gente ficar lembrando, tá? Então nós não temos essa consciência do período anterior. Embora logo imediatamente, quando a gente está passando, a gente pode ter essa consciência, mas à medida que a gente vai avançando dentro de encarnação com o ser humano, a gente vai perdendo esse contato lá e no final a gente já nem lembra. Isso é muito fácil de explicar, porque tem coisa de nossa vida que eu não lembro. Se eu perguntar aqui para qualquer pessoa o que ela está fazendo aqui quando ela tinha 6 anos de idade, numa data igual a essa, eu não vou saber. Pode ser que um outro saiba, mas dificilmente vai saber. Porque não importa mais, né? Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito tácito que era precedentemente, quer dizer, no estado que se achava no período aqui, se poderia chamar anti-humano, período anti-humano, período no reino animal. Né? Conforme a distância que medei entre os dois pontos e o progresso realizado, quem pode lembrar? Conforme a distância, não, que eu falei, jamais consegui que eu sei que acabou. Desceu enganar os espíritos que disseram constituir o homem será parte da ordem da criação, essa nós gostamos. Criamos será parte dos animais, rei, né, do universo. Aí eles perguntam, mas vocês não falaram que nós somos será parte? Não, mas a questão não foi muito bem desenvolvida. Demais, há coisas que só no seu tempo pode ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um será parte, visto possuir faculdades que o distingue de todos os outros, e tem um outro destino. A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que pode conhecer. Tudo bem, pode ser um ser à parte, mas não é tão à parte que vocês estão pensando que é. A parte que já tem inteligência, já é responsável pelos seus atos. Por isso ele ficou à parte dos outros, mas não é diferente do nosso princípio mesmo. Poderia encarnar no animal o espírito que animou o corpo de um homem? Isso seria retornar. Ou seja, voltar a uma situação anterior. Se não reencarnamos como animal, porque nós não podemos voltar a uma situação anterior, significa que nós viemos de lá. Tá certo? Porque prover a natureza por si mesma todas as necessidades dos animais. Tudo em a natureza trabalha. Como tudo trabalha os animais, mas o trabalho deles, de acordo com a inteligência que dispõe, se limita a cuidar de sua própria conservação. Então trabalha sim, eles têm que trabalhar para comer. Nós trabalhamos para comer na casa dos outros, para ganhar salário. Não é eles não, eles trabalham para comer, correndo atrás da presa. Então trabalham limitado à sobrevivência só. Esse gráfico é um gráfico que nós tiramos do livro A Evolução do Princípio Inteligente, de Duval Camponi, que foi o presidente da Federação Espírita de Cidade de São Paulo. Eu achei esse gráfico muito interessante, porque ele faz uma relação das perguntas do livro dos Espíritos com as fases de evolução do princípio inteligente. E relaciona isso também em relação à classificação dos Espíritos. Muito interessante a tese que ele desenvolve, eu achei muito oportuno o gráfico, né? Nós começamos do ponto zero para chegar na condição de anjo lá em cima. Passamos por reino animal, vegetal, animal, do homem, que é essa linha toda, até chegar no anjo. Isso é só para entender.
que dizem? É interessante o seguinte, porque ultimamente a gente tem aprendido, por essas discussões que a gente tem, e quando você desenvolve uma tese, é bom você trazer outros autores que pensam como você. Porque quem é o Paulo? De Goiânia, coitado, eles não vão acreditar que a gente fala de jeito nenhum. Aí você tem que trazer elementos de peso para sustentar essa ideia, senão não vai. Ainda mais na internet, né, João? O negócio não é fácil. Então, dentro desse trabalho do livro, nós temos a opinião desses autores todos, tá? Nós vamos falar só dos que estão marcados em vermelho. O Gabriel, não sei que você já falou no princípio, mas vamos voltar nele. A descendência animal do homem impõe-se como evidência luminosa a todo pensador imparcial. Somos, evidentemente, o último ramo aflorado da grande árvore da vida. E resumimos, acumulando-os, todos os caracteres físicos, intelectuais e morais, assinalados isoladamente em cada um dos indivíduos que perfazem a série dos seres. Herculano Pires, que eles gostam de falar que é o melhor método que pediu Kardec. Então, a opinião de Herculano é a opinião de Pires mesmo, com certeza. Então, no livro dele, A Agonia das Religiões, ele fala: não somos seres privilegiados na Terra. Somos os últimos rebentos de uma evolução multimilenar daquilo que, no Espiritismo, chama-se princípio inteligente. O espírito que estrutura a matéria e, através dela, se desenvolve, despertando suas potencialidades ocultas e fazendo-as passar de potência a ato, de possibilidade à realidade. Então, Celso Martins, no livro Alma dos Animais. Bem, até aí é a evolução dos seres do ponto de vista meramente material. Ou seja, até esse ponto do livro dele, ele está falando só sobre esse aspecto. Ao mesmo lado que se dá essa progressão dos organismos, há a progressão do princípio inteligente que habita esses corpos, em cada fase adquirindo algumas características incorporáveis ao seu patrimônio. Ou seja, além na evolução física, tem a evolução espiritual. Ele está falando isso. Duval Camponi. Assim sucessivamente. Como animal inicia sua evolução do ponto mínimo até atingir o seu grau máximo. Quando atingir esse ponto máximo na escala animal, estará em condições de ascender ao nível hominal, também no seu ponto mínimo. Isso não quer dizer que não possamos conviver no mesmo mundo seres de diferentes níveis de evolução, porquanto eles são solidários entre si. Ou seja, você vê o princípio inteligente vai evoluindo dentro do reino animal, chega no ponto máximo lá, depois ele vem no ponto mínimo em relação ao ser humano, para depois evoluir também. Então é o zigue-zague, né? Emmanuel, no livro Consolador. Como interpretar nosso parentesco com os animais? Considerando que eles igualmente possuem, diante do tempo, um porvir de fecundas realizações, através de numerosas experiências, chegará um dia ao chamado reino nominal, como, por nossa vez, alcançaremos no escoar dos milênios a situação de angelitude. A escala do progresso é sublime e infinita. No quadro exímio dos vossos conhecimentos, busquemos uma figura que nos convoque ao sentimento de solidariedade e de amor que deve imperar em todos os departamentos da natureza visível e invisível. No fundo, então, assim, ame os animais, trate-os bem. E Kardec, o que ele diz? Nós já vimos o pensamento dele, não tem um pensamento isolado, nós temos alguém que pode atestar que Kardec falou isso dele abertamente. Então, o Mário Cavalcante de Mello, ele cita no livro dele um autor que também cita um amigo de Kardec, que é o capitão Borges. Eu não sei se pronuncia assim, se o meu português é ruim, o francês é pior ainda. Tá? Mas essa pessoa, o capitão Borges, era amigo de Kardec. Então ele fala, a opinião dele, tá? Quando Kardec fez sua viagem espírita em 1862, nos veio visitar em província, onde nos encontrávamos acampados.
tivemos a alegria de ter uns dias conosco. Em sua palestra, ele não nos escondeu nossa origem do mal e nos falou do progresso que devia fazer o Espírito para chegar à perfeição. Ele nos recomendou, sobretudo, de aprofundar todos os ramos da ciência, assegurando-nos que nos levaríamos por ela e que encontraríamos no livro dos Espíritos os elementos para tudo conhecer e tudo abraçar. Olha, veja bem, se nós aprofundarmos da ciência, o que nós o homem está fazendo? Está aprofundando a ciência, não está? No que ele está aprofundando a ciência, está comprovando o que Kardec falou. Ele falou o que os Espíritos falaram para Kardec, ou seja, o princípio inteligente do homem é a evolução do princípio inteligente que passou pelo reino animal. Referências bibliográficas das obras básicas, de obras específicas sobre o assunto. Hoje no mercado nós encontramos só esses livros sobre esse assunto. Agora comeu mais um. E obras complementares. Aí ainda obras espíritas, tá? Obras espíritas complementares. E periódicos. As imagens, né? Nós buscamos imagens. E na internet. Bom, o que eu acho é o seguinte: é muito difícil para uma pessoa passar o pensamento dela de uma forma clara, porque para mim é uma convicção muito forte, e eu espero ter conseguido passar isso para vocês, ou seja, essa convicção que eu tive com esse estudo, que é pesquisa, de que realmente o ser humano tem um estágio, né, a mais da evolução do princípio inteligente que passou pelo reino animal. Se tiver alguma pergunta para fazer, nós estaremos dispostos a tentar ajudar vocês a dissipar essas dúvidas, mas não prometo muita coisa não, tá? Mas o que eu puder fazer, tá? Porque o trabalho é muito de pesquisa, pesquisador, depois que quem está pouco não lembra mais nada. Se tiver aí alguma pergunta. Eu gostaria de fazer para você uma sugestão. Você fez um trabalho que você falou muito bom, gostei muito dessa pesquisa, passou bastante coisa. Só que você é uma coisa muito importante dentro da doutrina, que é a introdução do livro 2, do livro dos Espíritos, onde Kardec tem uma preocupação muito grande em passar o conceito de alma. E lá ele fala que da mesma forma que os gases são muito complicados, então o que ele fala? Os gases é esse oxigênio, hidrogênio. Então, alma. Existe a alma sem inteligência, sabe? As plantas, os vegetais. Existe a alma com inteligência. E existe a alma espírita, que é a alma. Eles são três sustentados. Se você colocasse isso. Mas aqui, como eu disse no princípio, eu estou colocando um resumo do que está no livro. Não tem condição de colocar o livro todo aqui. Tá? Mas eu vou ver se tem isso no livro lá. Então, se não tiver, deixa eu fazer. Inclusive, a gente está disposto a aceitar qualquer sugestão de vocês. Porque eu não quero me colocar aqui como dono da verdade. Tá? Eu quero me colocar como pesquisador. O pesquisador está passivo de erro, ou de falha, de esquecimento. Se vocês acharem qualquer coisa que ficou para trás, de qualquer obra aí, principalmente da codificação, que nós deixamos de colocar no livro, o meu e-mail está aí, pode procurar o pessoal, pode passar e-mail que eu falei questão absoluta de consertar. Tá? Porque eu quero dar um esclarecimento que o cara que lê aqui tem a convicção que eu tenho, em função da pesquisa que eu fiz. Claro? Eu não estou falando assim, ó, vocês têm que aceitar isso porque eu levo. Não, de jeito nenhum, eu não estou nessa posição. E nem posso estar. O espiritismo é liberdade total. Tá? Você somente se referiu ao macaco? Sim. O que se percebe aí é que está vendo entre as espécies dos animais, ele é que está mais próximo, ou no grau mais elevado de inteligência. Não quer dizer que os outros não têm. Tá? Segundo que tem aí no meio científico, seriam os macacos, os chimpanzés, o cão também, eu acho que o cavalo e o elefante. Tá? Isso aí para mim é novidade. Mas então, assim, dentro do reino animal, tem uns animais
animais que são mais inteligentes que os outros. Então, eles estariam mais próximos de nós. Tá certo? Então, esses seriam no estágio seguinte o reino nominal. Vou pegar um lá, vamos dizer, dentro da escala dos animais, que o nível de inteligência deles sempre ser menor dentro do grau que eles possam adquirir. Igual o Dorival Campbell colocou, vai pegar do ponto máximo. E do ponto máximo que tem é esse. Inclusive, assim, outra coisa interessante. Os chimpanzés, eles não falam por pura questão de anatomia. A curvatura da boca dele não permite eles produzir o som, porque nós produzimos som, né? E o som forma palavra. Eles produzem, porque a curvatura de ser muito achatada e não tem como produzir. Agora, os cientistas descobriram uma coisa interessante nisso aí, que o centro, no cérebro dele, o centro da fala existe. Deu para entender? Eles não podem falar porque a anatomia não permite, mas a região no cérebro que vai corresponder à fala está lá. Então, o sinal que o quê? Está comprovando que está evoluindo, que a fase seguinte é uma fase que vai ter que usar esse centro cerebral da fala. Deu para entender? E como o próprio princípio, como o próprio espírito ou o princípio inteligente vem trabalhando para melhorar o corpo, tá certo? Então, nas escalas seguintes eu tenho um corpo melhor também. É óbvio que no outro mundo primitivo, por exemplo, as encarnações dos espíritos que saem do reino animal para o reino nominal não vão ter o mesmo corpo que os daqui tiveram. Isso é um corpo diferente, mas também limitado. Ficou claro? E no planeta Júpiter, segundo a informação que a gente tem, os animais realizam tarefas que nós seres humanos fazemos aqui hoje. Tá? Uma certa tipo de tarefa mais doméstica, assim, eles que fazem. Eles já têm um corpo mais apropriado para esse tipo de atividade, ainda limitado na inteligência, porque não tem como igualar o ser humano ainda. Para eles, segundo os Espíritos falam, nós somos deuses, né? Somos deuses. Paulo, uma dúvida que me ocorreu é o seguinte: a partir do momento que os animais são nossos irmãos inferiores, digamos assim, como é que fica a prática do comer carne? Carne, inclusive, de mamíferos superiores, igual do boi, da vaca. Quer dizer, não seria uma espécie de um canibalismo, não? Kardec diz o seguinte, que lá no livro dos Espíritos, que o atual estágio evolutivo do ser humano, ele precisa da carne para sobreviver. Tá? E existe a lei de destruição. A lei de destruição da natureza, e Kardec trabalha isso lá no livro dos Espíritos. Mas não como uma coisa má. Veja bem, se nós temos um animal e que não morre em circunstância nenhuma, como é que ele vai fazer para progredir para uma outra fase? Então o que eles estão querendo dizer para nós é o seguinte: vocês têm que preocupar mais com o elemento espiritual com a vestimenta dele. E a forma de morrer, pouco importante eles dão para isso. Assim como para nós aqui, nós vamos ver. O fato de ele estar desencarnando de acidente de carro, de doença ou de velhice, diferença nenhuma. Nossa mente é que produz um horror da morte, da destruição, mas e o princípio? Morreu? Aquele princípio inteligente que estava animando aquele corpo, seja de um homem ou de animal, morreu? Então, qual o papel? É assim que eles colocam, tá? É assim que eles colocam, bem claro desse jeito. Tá? Então não tem que se preocupar com isso. E até mesmo porque, por exemplo, se no caso dos animais, um que come os outros, né? Eles, por exemplo, ele sabe que tem um predador dele, então ele tem que desenvolver inteligência para ficar correndo dele. O outro tem que desenvolver inteligência para pegar a presa, entendeu? Então eles têm que provocar o desenvolvimento da inteligência nesse meio de destruição que eles existem lá. Isso é um meio de evolução deles. Mas no fundo, morreu o espírito? Não, então por que nós estamos preocupados? Agora, o que nós chegamos aqui é assim: o estágio evolutivo da humanidade vai chegar num ponto que nós não vamos matar os animais mais para comer. Tá? Nós vamos ter progresso científico que vai nos dar alimentos de substituir a carne de uma forma tranquila, sem traumas, né? Porque hoje é muito comum, né? Pessoas que não comem carne. Mas será que se fizesse uma análise, né?
da saúde dela estava lá 100% mesmo ou está faltando alguma coisa? E por que os médicos que as crianças comem carne? E quando não dá carne, manda até forçar? Porque precisa do ser humano. Agora, a nossa evolução, né? A evolução dos animais um dia, nós vamos libertar disso. Mas porque o nosso físico também tem que acompanhar essa evolução. Porque se tira de uma hora para outra, está arriscado o cara morrer. É verdade. Está arriscado o cara morrer. É óbvio que isso não vai acontecer com todas as pessoas que tirar a carne, tá certo? Mas determinadas pessoas, se você tirar, pode ser, pode lá cavar esse produto, você está levando para o cemitério. Gente, se não tiver mais uma pergunta, graças a Deus, vocês estão me perto. Eu tenho uma sobre a individualidade. Como é que fica isso? Todos os animais têm individualidade? Há espécies de animais que não têm? Onde A que consciência surge? de individualidade são todos. Mas individualidade todos têm, ou não? Não, Formiga, por exemplo. deixa eu ver. Existe a questão da individualidade, ou seja, do princípio inteligente, desencarnar, sei lá, um indivíduo para depois encarnar, e a individualidade você reconhecer como indivíduo. São duas coisas diferentes. Tá? Essa de reconhecer como indivíduo, alguns animais reconhecem, que é o caso dos chimpanzés. Se você puser um espelho na frente dele, ele não dá para ligar com o macaco que está lá. Ele vai ficar olhando, e a boca, igual, há pouco tempo. E aí, se vocês conseguirem levantar esse material, é um material super interessante. A TVE passou uma pesquisa sobre chimpanzés. Inclusive, eu acho que esse cãozinho estava lá. Fantástica a experiência. Então, lá tem esse quadro, né? A gente colocava o chimpanzé na frente do espelho. Ele ficou olhando, daí a pouco ele está aparentando dente. Quer dizer, ele está se reconhecendo no espelho. Então, isso é consciência do eu. Agora, a individualidade do lado de lá, ele tem que ter essa individualidade, porque senão, se não for um indivíduo, como é que ele vai reencarnar de novo para ter progressão? Então, ele tem que ser. Porque assim, é aquela ideia que muitas vezes quer trazer para o ser humano, né? Você morre, você vai voltar ao todo. Deu para entender? Não, ele lá é um indivíduo. É um indivíduo que precisa reencarnar. Ficou claro? Não sei se. Sim ou não? Deixa eu te perguntar. É errado comer dentro da formiga? Ela é também um animal, muito inteligente. Olha, é uma situação muito delicada. E eu não entendi como responder. Eu acho que aí vai de acordo com a consciência da pessoa. Sinceramente. Porque senão, você é um cara que não matar as baratas, depois vai ser problema sério para nós. Não matar os ratos, vai proliferar doença. Então não é para isso. Tá? O que nós temos que entender é que sempre há um fator mais importante de tudo do que o físico. É isso que nós precisamos compreender, que é o espiritual. E esse vai sobreviver em qualquer situação. Isso aí. Mata, mas mata com amor. Isso não pode ver. Assim eu vou me encarnar logo. Gente, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir no matadouro de gato. Vão lá que vocês vão chorar. O animal sente que vai morrer. Chora. O intestino dele desaba, ele começa a morrer. E ele tem só. A quantidade de boi que o gato só vai comer. Isso, claro, daqui a pouco nós temos boi invadindo a cidade, não. Entendeu? Não é assim. A coisa tem que ser. Nada é brusco, nada é brusco. É lei de sobrevivência. Sim. Ô, Paulo, interessante você falar isso. Não sei se você viu no Globo Rural dos 2 últimos domingos, passou uma reportagem especial exatamente de a boa morte, digamos assim. Eles estão cuidando do boi não sofrer, para ele, quer dizer, sofisticando de tanto de forma para ter o menos sofrimento. E pior, gente, é a morte do povo. Enfia a faca no coração e não tem voz. Vocês nem calculam, não torturam. Então, mata com amor, tem problema. Pois é, a gente tem que entender, igual vocês têm falado, não tem como se parar nisso, porque o mais importante é o espírito que sobrevive. Isso é importante. Ele vai sobreviver. E a gente, eu falo assim, que apesar de a gente ser espírito,
A nossa concepção de morte é diferente, a gente fica arraigado, como se a nossa vida fosse única. Como se morrer, nós comportamos desse jeito, embora sejamos espíritos está vivo, os espíritos estão aí. Mas ninguém quer ir para lá. Está certo? A morte é uma passagem. É uma passagem. Nós estamos saindo, voltando. Tudo está de uma Tinha vezes que eu ficava perto, me dava tanta agonia, eu ficava olhando, eu morria, mas cortava a cabeça fora, o bicho não morria. No interior eles têm isso, ele diz que a pessoa que está com dó de matar o animal, o animal não morre. Aí isso que a pessoa que tem dois tira de perto. Sai da tem uns que matam de prazer, gente, né? Fazer um negócio no peito, isso que você vai. É chocante. Mas eu agradeço a vocês a oportunidade que vocês estão dando à minha pessoa de ver esse trabalho, né? E espero realmente que a gente possa atingir o objetivo. Se tiver alguma coisa de fato no livro, se tiver alguma coisa que faltou, pode passar e-mail para nós, a gente, né, mas vamos preparar isso, mudando na próxima edição, não tem problema nenhum. Eu quero que a coisa seja coerente e consistente, né? Eu não quero colocar com toda a verdade. E a gente tem um e-mail, que infelizmente não sai no livro, mas o meu e-mail é pauloneto@ghnet.com.br. Quem quiser trocar figurinha com a gente, nós estamos à disposição, tá? A hora que quiser. Acessando o Panorama Espírita também, lá com certeza vocês vão encontrar uma forma de estar transmitindo qualquer informação, qualquer conteúdo ao Paulo. Nosso agradecimento ao Paulo pelo trabalho de hoje, e nós oferecer aqui 3 livros em forma de sorteio, né? E vocês receberam uma mensagem na entrada e tem esse número, vocês vão concorrer agora ao sorteio de um livro do Paulo, que é o lançamento. Deixa eu aparecer aqui. Cara, sem cara de gato. Bom, e deixa eu ver se está faltando alguma coisa lá para nós. Quarenta e oito.